Povos Tupi. Antropólogos, arqueólogos e historiadores estimam que, em 1500, entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil. Esses indivíduos estavam distribuídos em mais de 1.000 povos que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Cada uma dessas etnias possuía seus rituais, crenças, mitos, línguas, formas de trabalho e organização social. As línguas mais faladas pelos diversos povos indígenas que hoje habitam o Brasil podem ser agrupadas em 4 troncos linguísticos: Tupi, Macro-G, Araruaque e Caraíba. Veja, no exemplo, algumas línguas do tronco Tupi e Macro-G. Índio. Índio ou indígena? É comum denominarmos os primeiros habitantes do Brasil de índios, mas você já parou para pensar que usar esse termo pode de alguma forma soar como preconceituoso? Não há relação direta entre a palavra índio e indígena. Mesmo os dicionários têm alguma dificuldade em definir o que seria o termo índio. Quando muitos dizem que é como foram chamados os primeiros habitantes do Brasil, isso, no entanto, não é uma definição, é um apelido. E apelido é o que dá para quem parece ser diferente de nós, ou ter alguma deficiência que achamos que não temos. Por este caminho, veremos que não há conceitos relativos ao termo índio, apenas preconceito. Então, índio significa selvagem, atrasado, preguiçoso e canibal. São alguns desses apelidos que foram essas visões equivocadas que chegaram aos nossos dias com a força dessa palavra. Porém, o termo indígena, no dicionário, significa aquele que pertence ao lugar, aquele que é originário ou original do lugar. Se pode notar assim, que é muito interessante reportar-se alguém que vem de um povo ancestral pelo termo indígena ou índio. Os povos tupi. Por estarem distribuídos ao longo da costa brasileira, os povos do tronco tupi foram os que mais tiveram contato com os europeus. Por isso, as descrições feitas pelos europeus a respeito dos primeiros habitantes do Brasil se referem principalmente à vida dos tupi. Os tupi chamavam sua terra de Pindorama, que significa terra das palmeiras, e os diversos povos indígenas desse tronco linguístico possuem línguas e costumes semelhantes. A pintura corporal é um elemento comum, importante entre os povos tupi. Para os Assurini, que atualmente vivem no Pará, a pintura corporal é uma forma de comunicação e representação de suas crenças, sendo as mulheres as responsáveis por elas, ou seja, as mulheres são as responsáveis pelas pinturas corporais. A pintura nos homens se faz uma faixa horizontal na altura dos ombros, remetendo à guerra. Já nas mulheres, a parte de uma faixa vertical em seu dorso com alusão à fertilidade. Outro elemento marcante entre os povos tupi são os adornos, feitos de plumas de aves, utilizados em festas, cerimônias e outros eventos importantes. No atual Maranhão vive os capó, que confeccionam cocares e braceletes e brincos feitos de plumas de aves para uso em cerimônias como de nomeação de crianças. Além da caça e da pesca, praticada pela maioria dos povos do tronco tupi, muitos grupos também cultivam a mandioca, milho, inhame, abóbora. A mandioca, até hoje, é a base da alimentação do tupi. Seu plantio, colheita e preparação são atividades econômicas, culturais muito importantes nas aldeias.
Muitos povos, como o Suri, que vivem no atual estado de Rondônia, trocavam mandioca por outros alimentos próximo às aldeias. A confecção dos objetos artesanais era dividido de acordo com o sexo e a idade dos indígenas e variavam em cada povo. Era muito comum que cestas e outros objetos feitos de traçados de plantas fossem produzidos pelas mulheres. Mas entre os Munducuru, isso era diferente. Os homens eram que eram encarregados de fazer um cesto cargueiro para a esposa e as filhas solteiras. Esse cesto servia para transportar os produtos da roça e lenha. A decoração e a pintura das cores identificava tanto o produtor da cesta quanto a usuária o qual pertencia. A vida nas aldeias. As aldeias estabeleciam entre si laços de solidariedade. Indígenas de aldeias diferentes trocavam caças e artefatos e havia também alianças estabelecidas por meio de casamento entre os Tupi e os Macro-G. A guerra entre os povos indígenas também era comum. Entre os Tupinambá, por exemplo, os guerreiros tinham muita importância. Eles desenvolveram estratégias de ataque e armas feitas para essa finalidade. Com as guerras, os Tupinambás garantiam acesso a novas terras. Entre esses povos, era comum a existência de rituais ligados ao nascimento das crianças. Entre os Tupinambá, se a criança recém-nascida fosse um menino, o pai cortava seu umbigo e em seguida dava um banho de rio no bebê e acomodava em uma rede enfeitada com unhas, dentes e penas de animais, arcos e flechas. Por fim, realizava-se um ritual para que o menino se tornasse um guerreiro. No caso do nascimento de meninas, as mães cortavam o umbigo, davam o primeiro banho e os bebês eram colocados em redes com pequenos cestos e objetos fabricados por outras mulheres. Guerras e rituais antropofágicos. A guerra tinha um papel muito importante nas dinâmicas sociais entre os povos do tronco tupi. As motivações podiam ser diversas, mas elas se mantinham principalmente para vingar parentes mortos pelos povos considerados inimigos em conflitos anteriores. Associado à guerra estava o ritual de antropofagia. O inimigo capturado em conflito era morto e devorado em uma cerimônia na aldeia. Primeiro, o prisioneiro era levado à aldeia onde podia integrar-se à rotina do lugar. Ele devia ser cuidado e alimentado por uma mulher que fazia o papel de companheira temporária. Chegando o dia da cerimônia, os indígenas realizavam danças e cantos rituais, além de um grande banquete. Só então esse prisioneiro era morto. Seus membros eram cortados, cozidos e divididos entre os integrantes da aldeia. Ser devorado em ritual antropofágico era um destino digno na vida de um guerreiro. Isso porque, para os tupis, os mortos em guerra ia para uma espécie de paraíso. Onde estariam seus ancestrais? Aqueles que comiam a carne do inimigo, por sua vez, acreditavam que assim incorporariam a força e a coragem e o espírito do valente guerreiro. A religiosidade dos tupi. Assim como ocorria em outros aspectos da vida dos tupi, cada povo indígena possuía aspectos religiosos ligados à religiosidade. Dentre os comuns, podemos elencar o culto às forças da natureza e aos antepassados. Os tupis eram ainda e são politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e possuíam rituais diferenciados para cada um deles. Os tupis tinham instrumentos religiosos chamados de maracás, feitos a partir de uma cabaça pintada com genipapo,
dentro do qual eles colocavam grãos ou pedras semelhante a um chocalho. Entre os Munducuru, por exemplo, era feito um ritual no início do período das chuvas, de outubro a março, no qual homens e mulheres cantavam e dançavam, pedindo permissão ao espírito da floresta, chamado de Mãe do Mato, para que eles pudessem caçar e pescar em segurança e para garantir boas colheitas. Existiam chefes religiosos que algumas vezes também exerciam a liderança política. Eles eram reconhecidos na comunidade pela realização de rituais que estabeleciam diálogos com os deuses, espíritos e os elementos da natureza. E para terminar a nossa videoaula, tem um pouquinho aqui da chegada dos portugueses ao Brasil. Os nossos indígenas, os nossos povos tupi, receberam de forma muito agradável, de forma muito amigável, o português, o colonizador. E uma forma que o português teve de encantar os nossos índios foram o quê? Trocando, dando presentinhos para eles como um sinal de amizade, de acordo, de aliança. E os índios ficaram apaixonados, adoraram esses presentinhos. E essa troca é conhecida como escambo. Tudo aquilo que não tinha valor para os portugueses, para os índios era um sinal de surpresa, era um presente, eles ficavam maravilhados com todos esses objetos. Logo à frente, iremos estudar mais um pouquinho da chegada dos portugueses ao Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e teremos mais em breve. Um abraço para todos.